A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Salmo 107, vou lê-lo hoje. Provisão de Deus para os remidos. Muitas pessoas devem conhecer, mas talvez muitas não o conhecem. E ele fala sobre a bondade de Deus e as suas maravilhas. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que o remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois Deus fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração como trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois que quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereceram sacrifícios de louvor e relatam as suas obras com regozijos, as obras de Deus. Os que descem ao mar em navios, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra de suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva a seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e a fonte em terra sedenta. A terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação.
e semeiam os campos e plantam vinhas, né? Que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multipliquem muito e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão, e em lugar alto, e multiplica as famílias como rebanho. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Senhor, quando a gente clama, Ele ouve. Ele ouve e Ele livra. Nesse salmo, o salmista apresenta 4 imagens que retratam a libertação nacional do cativeiro daquela época e de hoje também. Viajantes angustiados sendo guiados a uma cidade, prisioneiros num calabouço sendo libertados, homens doentes sendo curados, marinheiros sendo levados em segurança ao seu destino. Cada um desses quadros contém um problema. Mais uma oração, a provisão divina e uma expressão de louvor. Observe-se a menção frequente da misericórdia, da bondade de Deus. E o seu amor, ele é pactual e imutável. Então devemos louvar ao Senhor, dar ação de graças. Embora esse tempo agora é um tempo de entrar para dentro de nós mesmos e ver e sentir que em nosso espírito habita o Espírito de Deus e que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Não é simplesmente um clamor de desespero, de petição, um clamor de provisão, mas devemos clamar em adoração. Devemos clamar reconhecendo que Deus é único, é absoluto, que é aquele que fez todas as coisas e aquele que livra o povo de todo o mal. É esse tipo de adoração que devemos fazer. Porque quando adoramos a Deus, Ele trabalha a nosso favor. E quando um povo se junta para orar e para adorar a Deus, com coração sincero, verdadeiro, sem pretensão alguma de receber algo, Deus trabalha, Deus livra, porque o povo está orando por outras pessoas. O povo está orando por aquele que não conhece a palavra, por aquele que está perdido, desesperado, triste, pensando que nada vai se resolver, com medo, um temor grande. Então, quando nos juntamos em oração, pedindo a Deus que abençoe, que abra os olhos das pessoas, que elas possam olhar para o alto. Jesus já fez tudo, Jesus já rasgou o véu. Jesus já fez um caminho para que a gente possa orar a Deus. Deus não está distante. Jesus, quando ressuscitou, Ele falou, eu vou ao Pai, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e esse daí habitará em vós. Então, louvemos ao Senhor, não da boca para fora, não porque todo mundo está fazendo,
Não porque a igreja está mandando, porque o pastor está falando, mas é algo íntimo, é algo particular. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele vê e ouve cada um que está orando, cada um. Ele conhece o coração, ele conhece a intenção, ele sabe por quê que a pessoa está fazendo aquilo, para que propósito a pessoa está fazendo aquilo. Então, Deus vai receber conforme a sinceridade do nosso coração. Se a gente pensar só em nós, na nossa família, Deus vai abençoar. Mas se a gente pensar no mundo todo e orar por aqueles que estão fracos na fé, que estão doentes, que estão acamados, que estão com medo, Deus vai fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos, porque Ele é assim. Aqui está falando, toda vez que clamaram ao Senhor, na sua angústia, Ele os livrou das suas dificuldades. O que Deus quer? Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Clame a Ele. A Bíblia fala disso desde o início. Desde o início, Abraão falava com o Senhor. Todos da Bíblia falavam com o Senhor. Todos. Todos conversaram com o Senhor. O rei Josafá, quando teve medo por causa dos inimigos, ele falou com o Senhor e apregoou um jejum total no reino dele. E a resposta de Deus ao rei Josafá foi: essa peleja não é sua, mas é minha, aleluia. Então, Deus, ele peleja por nós. Mas sejamos sinceros com Deus, porque a Ele ninguém engana. A Ele ninguém engana, Ele nos conhece, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a intenção das nossas atitudes, das nossas palavras. Antes ainda que abrimos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Eu deixo essa palavra aqui. Eu espero que ajude alguém, tá? Porque é uma palavra edificante, é uma palavra de fortalecimento na fé, é uma palavra de testemunho. Aqui está testemunhando que cada vez que eles clamaram ao Senhor, Ele livrou das angústias, das suas dificuldades, curou suas enfermidades e tirou as ondas fortes, os ventos tempestuosos. Esse vento, essa nuvem de doença que está, Deus vai soprar. Deus sopra. Ó, vai para onde não atinja ninguém, vai embora, some, desaparece. Deus faz. Eu deixo essa palavra aqui. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados, fortalecidos e capacitados. Vamos nos unir em oração, em louvor. Vamos clamar. A volta de Jesus está mais perto do que ontem. Não sabemos o dia nem a hora, vai ser como um piscar de olhos. Então, vamos encher as nossas vasilhas com azeite, com o Espírito Santo, com fogo do Espírito. Não sejamos como os imprudentes, que está na Bíblia. Que na última hora, quando Jesus aparecer, vai querer se encher do Espírito Santo. Aí é tarde. A porta vai se fechar. Bom dia.